Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo ajude a mim e a você, meu irmão, minha irmã, a crescer na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu à montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, diga no seu coração: glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus caminha conosco, caminha contigo, caminha comigo. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, não é um fantasma. É uma pessoa, ele nos conhece, ele está junto de ti. Mas nós precisamos crescer na fé. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. E quanto mais intimidade nós temos com Deus, mais crescemos, reconhecemos a sua voz, fazemos aquilo que Ele manda e vamos perceber que Ele é fiel nas suas promessas. Jesus é fiel nas suas promessas. No mundo tereis aflições, ânimo, eu venci o mundo. Acredita, meu irmão, minha irmã, acredita. Olha o que aconteceu com Pedro. Pedro ficou com medo, os discípulos ficaram com medo. Claro, de noite, no meio de uma turbulência, me aparece alguém andando sobre as águas, dá uma impressão, é um fantasma. E ficaram com medo. Olha o que Pedro fala: "Se és tu, manda que eu vá e eu ando." Foi, se és tu. Mas ele vai a partir do momento que ele ouve a voz de Jesus. Ele não reconheceu Jesus fisicamente, mas ele reconheceu a voz. E quando Jesus disse: "Vem", o que Pedro fez? Ele foi. Você está disposto a andar sobre as águas? Mas é preciso que ouvir a voz de Deus. Nós precisamos crescer na intimidade com Deus. Jesus passou a noite rezando para nos ensinar, é preciso rezar. Na oração nós reconhecemos a voz de Deus para cada um de nós. Deus tem uma linguagem particular para nós. E o que foi que fez Pedro quando Jesus disse: "Vem"? Ele fez o que Deus mandou. Começou a andar. Começou a andar sobre as águas. Maravilha, meu irmão. Você já viu alguém andar sobre as águas? Só Jesus que pode andar, ou quem ele manda andar. Mas Pedro ficou olhando, na hora que veio o tormento, Pedro olhou para si mesmo, começou a ficar com medo e foi afundando. Mas o que Pedro fez é o que nós precisamos fazer. Diante da dificuldade, nós precisamos gritar: "Jesus, salva-me! Jesus, salva-me!" E então Jesus pegou na mão de Pedro. Todos ficaram maravilhados com tudo que viram e terminaram dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Reconheceram Jesus. Se ajoelha, meu irmão, estende a tua mão e diz: "Jesus, salva-me. Salva-me desta realidade que eu estou vivendo." Estende a tua mão, acredita que Ele está pegando na tua mão. Ele está te levantando, Ele está te dando força, Ele está te dando coragem. Ele está te dizendo: "Filho, filha, levanta, não fica aí
Não fica aí deitado, não. Levanta, filho, eu estou contigo, eu quero caminhar contigo. Mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Não abandona Jesus Cristo diante da situação difícil, que você vai ver o que aconteceu com Pedro, você vai afundar. Mas se você levantar a mão e disser, Jesus salva-me, ele vem ao teu encontro, ele vem ao meu encontro, ele vem ao nosso encontro. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Um beijo no teu coração. Se Deus quiser, amanhã aqui de novo, Giovanni Azevedo.